Palavra revelada. É isso que a Bíblia é. Para aqueles que a amam, que a buscam, que a leem, juntamente com o autor, o amado Espírito Santo. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e essa é a live Café com AP, uma live devocional para uma vida plena. E nós estamos na nova temporada Palavra Revelada. Durante 6 semanas, leremos a Bíblia com os textos mais básicos, mas também maravilhosos e mais profundos, como toda a Bíblia o é, descobrindo uma introdução à leitura bíblica. Se você nunca leu a Bíblia toda, você tem a chance de fazer isso comigo, começando devagar com essa temporada Palavra Revelada. Se você já leu, faça como eu, lê novamente, dando esse passo a passo. Glória a Deus. O pessoal está chegando. Bem-vindos ao Café com AP 2021. Glória a Deus. Que bênção. Você que está chegando aí, já dá um alôzinho. Diz aí a cidade da onde você está assistindo o Café com AP. Escreve aí, em nome de Jesus. Aleluia. Segundo dia dessa temporada. A live de ontem está aí no IGTV, para quem perdeu, para você se alimentar da palavra de Deus. Glória a Jesus. Vai também clicando aqui embaixo no aviãozinho e marca aí o maior número de pessoas que você quiser convidar para essa live. Eu estou aqui mandando já para os meus convidados. Glória a Deus. Quando você está escrevendo, eu quero lembrar que a gente tem o nosso grupo do Telegram, do Café com AP. Lá a gente trata de assuntos com uma abordagem diferente, toma decisões, entrega algum conteúdo exclusivo para quem está no grupo. Então, se você ainda não faz parte depois, entra lá no Telegram. O link está na minha bio aqui do Instagram, ok? Você clica e entra lá no grupo. E já entra se apresentando. Oi, gente, meu nome é fulano de tal, sou de tal lugar. Conheci através de tal pessoa e por aí vai. Olha aí, gente, tem um pessoal aqui de Ipameri. Gente, olha, eu estive lá em Ipameri com o pastor Alessandro. Abraço para você, Laís. Presidente Prudente. Aleluia. Cecília morando em Natal. A Cecília está em todas. Londrina, Paraná. Gente, lugar lindo Londrina, viu? Gostei muito. Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Vitória do Espírito Santo. Maravilha. Glória a Deus. Vai chegando aí. Pai, fala conosco através da Tua palavra neste exato momento. Alimenta a nossa alma. Tua palavra é vida. Tua palavra é alimento que nos sustenta. Tua palavra, ela é penetrante. Traz divisão entre a alma e o espírito, ao mesmo tempo que faz ponte entre essas duas coisas, para que elas vivam em harmonia guiadas por Ti. O Senhor nos deu emoções e quer que nós dominemos com domínio próprio as nossas emoções. Por isso, tomamos autoridade sobre a nossa alma. Sujeitamos a nossa alma ao nosso espírito. E permitimos que o Teu Espírito, que conhece as Tuas profundezas do Teu coração, testifique com o nosso espírito tudo aquilo que é importante, que é relativo à Tua bondade e o Teu querer. Tudo aquilo que é, Senhor, de acordo com o que o Senhor planejou para nós. Ah, Deus, mergulhamos na Tua palavra, começando aqui, Senhor, no segundo passo dessa temporada de Palavra Revelada. Ah, o Senhor está dizendo, eu me agrado daqueles que se agradam na minha palavra. Que é viachai a sudeka. Quem dera todos crescem e se alegrassem na palavra do meu livro, Nema sudeka. Mas muitos têm abandonado
a verdade e o primeiro amor. Neki viachande comenai. Não façam isso. Estejais firmes, diz o Senhor, para que o dia do Senhor não vos pegue desprevenidos. Oh Deus, sim, Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos lá, alguém escreve aqui para mim, Lucas 2. Nós vamos ler e meditar sobre Lucas 2. Ver o que o Senhor tem para nós. O Espírito do Senhor está aqui. Que Ele entre na sua casa poderosamente, se manifeste. Grande abraço para o apóstolo Cristiano que está chegando aí também. Todos os pastores e líderes, homens e mulheres de Deus, que juntamente comigo e nas suas lives, têm anunciado o Evangelho de maneira poderosa. Decida o que você vai ver, o que você vai ouvir. Existe muita gente boa, fazendo muita coisa boa para o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, Lucas 2, abre a sua Bíblia comigo. Hoje eu quero falar nesse texto a respeito do nascimento de Jesus, do anúncio aonde Jesus estava, da perda de Jesus. E vamos ver o que tudo isso fala conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos? Lucas 2. Nós vemos que Lucas, ele escreve a Teófilo para trazer uma narrativa acurada, detalhada, para que Teófilo tivesse a sua fé estabelecida na verdade. É sobre isso que nós estamos ministrando a partir de ontem nessa temporada. Estabeleça a sua fé na verdade, não nas coisas relativas deste mundo ou da mentalidade de muitos, mas na verdade. E a palavra de Deus é a verdade imutável. Céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará. Renderei, decai, indecou, derá. Não mudem nem um tio, nem uma vírgula, pois senão serão réu de juízo, diz o Senhor. Rendei graças ao meu nome e agradeço pela minha palavra, diz o Eterno. Ore calabachaias. Eis que venho sem demora para buscar os que são meus, diz o Senhor. Aleluia. Estabeleça a sua vida na verdade dessa palavra. Lucas 2, verso 1 diz: por volta daquele tempo, o imperador Augusto publicou a ordem de recensear todo o império. Este recenseamento, o primeiro do seu tipo, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos tinham de ser registrados, cada um em sua terra natal. Por isso, José, por ser descendente de Davi, partiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a cidade de Davi, chamada Betlehem, ou Belém, em Judá, para ser registrado com Miriam, ou Maria, de quem estava noivo. Ela estava grávida. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o primeiro filho, sinal de que Maria teve depois disso muitos filhos. Envolveu-o em panos e o colocou em um coxo ou uma manjedoura, porque não havia lugar para eles nas estalagens. Nós vemos aqui um tempo interessante, um primeiro recenseamento que obrigou as pessoas a irem para suas cidades de origem, serem recenseados, registrados. Em tempos assim, o Senhor tem a intenção de manifestar a sua glória. Hoje nós estamos vivendo um tempo assim. Só que não é local, não é um império local ou que domina parte do mundo. De maneira total, nós estamos diante de situações que, em nome do bem-estar ou da proteção, a liberdade está sendo tolhida. No meio disso, Jesus quer se manifestar.
independente da sua posição, eu quero te dizer uma coisa. Jesus quer se manifestar. Ele está se manifestando neste exato momento. Você vai decidir se você vai buscá-lo, percebê-lo ou não. Tem coisas que vão precisar acontecer, sim. Tem algumas pessoas que chegam para mim e falam, mas Rafael, você está tão preocupado. A Bíblia tem que se cumprir. Não é preocupação não, querido. Preocupação não. É voz de trombeta, é alerta, é anúncio, é despertamento. É lógico que isso aqui vai se cumprir. A questão é como você vai se posicionar diante de tudo aquilo que obrigatoriamente vai se cumprir, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Neste momento, nós vemos que nasce Jesus num lugar diferente, porque não havia lugar para ele. Nós estamos vivendo dias onde não existe muito mais espaço para Jesus. Essa é uma das características do tempo do fim que antecede o arrebatamento. É o apertar do cerco, a falta de espaço para a noiva. E aí, quando não houver mais espaço aqui, a gente sobe. É exatamente o que está acontecendo. Não havia espaço normal para Jesus. Estamos sendo privados dos elementos de culto. Por enquanto, nos espaços públicos e também nos espaços domésticos. Talvez no Brasil você esteja vivendo isso de uma forma diferente, mas aqui na Europa os ambientes familiares estão sendo restritos a um número limitado de pessoas. E você pode dizer, bom, mas como que eles controlam isso? Muito fácil. Eles controlam isso com uma cartinha. Carta SIM, né? Que a gente põe aqui dentro, né? Chipzinho, né? Controlam. Existem cidades na França onde drones estão controlando para ver as aglomerações e tal. E a verdade é essa, gente. A verdade é essa. Onde, por fim, a nossa oportunidade de culto está sendo restrita. Bom, com isso, muita gente abriu os olhos para as redes sociais se tornarem um púlpito, glória a Deus. Mas também estamos vendo como que eu vou usar a palavra? Uma censura, né? Uma censura com o que é dito nas redes sociais. Liberdade é liberdade. Mas deveria funcionar assim. Só que não. Então, eu tenho amigos cujas redes estão sendo bloqueadas constantemente. Simplesmente porque eles estão dizendo o que pensam. Então eu quero falar, em outras palavras, que aproveite enquanto dá para assistir lives, pregações e mensagens. Daqui a pouco pode ser que até isso fique restrito. Rafael, que conversa pesada, que chá, que café amargo é esse? Não, querido, não é não. É não. Eu não venho aqui passar pomada. Eu não venho aqui para passar alisar. Eu venho aqui para te dizer uma coisa. Deus é nosso escudo e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e Ele quer se revelar nos momentos de controlismo, nos momentos de privações, nos momentos aonde não existe mais lugar normal para Ele. Ele tem que se manifestar em lugares diferentes. Então, acorda. É com amor que eu falo isso, ok? Aí a doutora Lorena falou, meu café já é sem açúcar, o meu também, né? A gente aprende
apurar o sabor. Bom, Jesus quer nascer em áreas anormais da sua vida. Acabou o tempo de você falar assim, mas isso aqui não tá legal, Deus, deixa eu arrumar isso aqui para depois o senhor ouvir. E não. Para com isso, essa conversa é velha, essa conversa não tem nada a ver não. É nessa área que Deus quer entrar. É na área frágil, na área problemática, é num lugar improvável do teu coração, da tua alma, da tua vida que Ele quer entrar agora. Quantos aqui tem áreas improváveis da vida, tem áreas incertas, tem áreas bagunçadas aqui além de mim, né? Se você tem áreas fragilizadas, desérticas, se você tem áreas que você olha e fala, meu Deus, qual vai ser a solução para isso? É exatamente nessa área que Deus quer entrar. É exatamente aí. Sabe, a manjedoura é um lugar onde os animais comiam. É desse jeito. Um lugar improvável. Talvez seja uma área que você esteja alimentando muitas coisas que não venham do Senhor, que não venham de Deus, alimentando problemas. Jesus quer entrar nessa área. Para Ele, o pão da vida, o rio da vida, que desceu do céu. Muda a dieta dos teus problemas. Deixa eu te falar. Muda a dieta dos teus problemas. Teus problemas têm sugado você, têm alimentado sua alma. Bota Jesus nesse negócio para os seus problemas comerem outra coisa. E aí você vai ver eles sendo transformados. E sabe o que é interessante? É que quando Jesus nasceu, houve anúncio de que ele estava nascendo. Quando Jesus se manifesta em determinados lugares, existe anúncio de que ele está nascendo ali. Quando Jesus começar a manifestar em áreas da sua vida, vai existir anúncio de transformação. A Bíblia fala assim, que quando o Senhor restaurou nossa sorte, estávamos como quem sonham, e então se diziam entre as nações, grandes coisas o Senhor fez por eles. Esse texto fala que existe testemunho ao nosso respeito, graças à transformação que o Senhor tem causado em nós. Aleluia! Os céus declaram a glória de Deus, manifesta na minha vida e na sua vida. Compra um banquinho e dá para as pessoas que estão assistindo a tua vida, esperando o teu mal. Dá para eles, fala, senta aí, fofo, querida, e veja o que Deus vai fazer. Veja o que Deus vai fazer. Olha só, no campo ali perto, verso 8. Pastores passavam a noite guardando os rebanhos, quando um anjo de Adonai lhe apareceu e a Shekinah de Adonai resplandeceu ao redor deles. Ei, pastores, amigos, colegas, apóstolos, profetas. O Senhor vai nos envolver com a glória dele, com a Shekinah da sua glória. Os anjos do Senhor vão trazer anúncio quando a gente estiver unido, cuidando do rebanho. E o tempo de unidade chegou. Placa denominacional hoje virou mero adereço legal. Sabe por quê? Porque Jesus está unindo o seu corpo. E cabe a nós, líderes, nos unirmos em amor, em prol do que é importante, do que interessa ao Senhor. Aleluia! A glória do Senhor veio ao redor deles, eles ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Eu estou aqui para lhes anunciar boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Quando a gente se une e a glória do Senhor nos envolve, o Senhor diz assim, não tenham medo.
Ele não está dizendo que não vai acontecer nada difícil, ele está dizendo não tenha medo. Então quando ele diz não tenha medo, é que o caldo engrossa. E aí a gente vem com aquela frase verdadeira de para-choque de caminhão convertido, né? Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, diga para os seus problemas o tamanho do teu Deus. Uau! Sabe? E quando isso vem, trazendo boas novas, traz alegria para as pessoas. É a alegria que excede o entendimento. E sabe que entendimento é esse? Que fica dizendo para mim e para você que a gente tem que se alegrar porque está tudo bem. Quando Deus fala assim, se alegra antes de tudo ficar bem, ou independente de tudo ficar bem. Sabe por que você muitas vezes não consegue se alegrar? Eu e você, eu me incluo nisso. Por isso que eu gravo, tem umas profecias que eu gravo, gente, aí eu ponho aqui no fone e fico repetindo, porque é isso que alimenta. É isso que alimenta. O Senhor está dizendo, é assim que eu te fortaleço. O que você tem ouvido alimentado teu espírito? É quando a gente se alimenta da promessa, que diz assim, se alegra antes da vitória, que ela vai contra a lógica humana, contra o entendimento humano, contra a acusação das pessoas que falam para você, como é que você pode se alegrar em meus problemas? Ah, você é insensível, você não está nem aí para mim, você não está nem aí para os outros, lá. Ah, para, stop. Como diz em francês, arrête. Para. Escuta. Quando você reclama isso, quando você oprime alguém porque se alegrou no Senhor, ou quando você se sente oprimido por alguém porque você está se alegrando no Senhor, eu quero te dizer uma coisa, não receba esse tipo de opressão, porque essa opressão está dizendo, sabe o quê? Não se deixe guiar pelo Espírito. Se deixe guiar pelos problemas que te abatem e que me abatem. Afinal de contas, eu não vou sofrer sozinho. Diz para essa pessoa, tá bom no sofrimento? Tá legal aí? Tá amando? Não. Então sai, levanta, eu te estendo a mão, vem comigo. Kiatapá, Kahatebara, Shemanai. Eu ainda sou o mesmo e venho ao teu encontro para te ajudar. O Senhor diz, fechai as brechas e deixem o meu espírito agir. E virei com poder e grande glória te salvar, diz o Senhor, te salvar dos teus problemas. Olha que coisa linda, os anjos anunciam aonde está o Messias. Para os pastores, eles dizem assim, neste mesmo dia, na cidade de Davi, nasceu o libertador que é o Messias, o Senhor. Mostrou dia, cidade, o nascimento da identidade do Messias. Ainda diz o verso 12, vocês o reconhecerão desta forma. Olha aí, para não ter dúvida. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em um coxo. Gente, você quer encontrar Jesus em meio à crise? Você quer encontrar Jesus em meio aos problemas? Se una com aqueles que têm disposição de cuidar uns dos outros. Se una com pessoas que também querem e permitem-se serem cuidadas. Quando a gente fala assim, a igreja não é um lugar para gente perfeita, a gente não está dizendo o seguinte, venha como você estiver e continue desse jeito. Não, a gente está dizendo, olha, a gente quer o encontro de pessoas que têm a mesma disposição, de gente com suas limitações, dificuldades, problemas, doenças, opressões, sim, mas que tem uma mesma disposição. Querer mais de Deus para ser transformado em todas estas áreas, segundo a orientação, a mão condutora do nosso Pai Celestial.
E aí, a gente vai encontrar Jesus não do jeito que a gente quer, mas do jeito que Deus está revelando Ele. Muitas vezes nós queremos que Deus faça algo por nós, mas de verdade a gente nem sabe exatamente o que a gente quer e a gente coloca uma condição para Deus se manifestar. É como Naamã, alto oficial, que ouviu de uma das suas escravas, né, a respeito do seu incômodo, da sua lepra, ela dizendo, se você estivesse na minha terra, tem um profeta lá que ia orar por você. E Naamã então toma coragem, vai até lá, chega lá, mas na cabeça dele, sabe, o profeta ia botar a mão, ia impor as mãos, ia fazer um culto, e o profeta falou, cara, vai tomar banho no rio, se lava 7 vezes. Ele deu uma palavra direcionada, estratégica, específica, detalhada. E sabe o que Naamã inicialmente falou? Não, que ofensa, para com isso. Eu achei que... Gente, eu sou pastor há mais de 26 anos, sou apóstolo há muitos anos. E sabe o que acontece? Eu fui e vi muita gente oprimir líderes ativos, operantes, homens e mulheres de Deus que deram sua vida como eu, com dedicação exclusiva. E olha que a gente não ganha por periculosidade, porque a gente lida com principado e potestade. A gente não ganha por insalubridade, né? Porque a gente trata com um assunto que é verdadeiro lamaçal da vida de muita gente. Mas amém, nosso patrão é Deus, a recompensa é maior. Mas eu vi muito líder ser oprimido, sabe por quê? Porque as pessoas chegavam e diziam como elas queriam que Deus fizesse um milagre na vida delas. E Deus tinha outro propósito e outra forma de manifestar algo muito melhor. Ou você acha que você sabe o que é melhor para você? Entre você e Deus, quem é que sabe o que é melhor para você? Vamos continuar. Sabe o que acontece? Deus deu uma orientação que eles encontrariam Jesus de uma maneira diferente. Eu avisei desde 2009 para a igreja se manifestar virtualmente. Aí chegou 2020 e abriu os olhos de muita gente. E agora eu estou avisando. O tempo é curto. O tempo é curto. Procura Deus. Procura a manifestação do Senhor em áreas diferentes da sua vida. Ser igreja é muito mais do que estar num prédio inteligente, num prédio funcional, que é uma bênção. É muito mais do que isso. Ser igreja é operar através de Cristo, juntamente com um grupo de pessoas que estamos reunidos aqui numa live. Café com AP tem sido a igreja de muita gente. Nosso grupo do Zoom, nas orações da madrugada, tem sido a igreja de muita gente. Não tenha vergonha de assumir isso. Não deixe os outros te oprimirem por causa disso. Igrejas perseguidas em países de cortina de ferro, cortina de bambu. E hoje aí, com essa fecha e abre, esse negócio, esses impedimentos, nós temos que nos espelhar na igreja perseguida de pouco tempo atrás, que se reunia em qualquer lugar, de qualquer maneira, entre aspas, no sentido da palavra, porque queriam estar juntos para buscar a face de Deus. A chave virou. E se a agenda do inimigo está acelerada, é porque ele viu a agenda de Deus nos seus efeitos aceleradíssima. Em qual lado você quer estar? Que atitudes você vai tomar? Deus tem a agenda aberta e te convida para olhar para a agenda dele e dizer: ei, segue o meu plano. O Senhor disse para os pastores aonde eles encontrariam Jesus, e logo depois se manifestou
uma grande multidão do exército celestial louvando a Deus, dizendo: nos mais altos céus glória a Deus, e na terra paz entre as pessoas de boa vontade. Quando o Senhor é anunciado em dias difíceis, apontando aonde você vai encontrá-lo. A Célia está perguntando aqui qual é o horário da oração na madrugada. O horário do Brasil é de 2 às 3 da manhã. O horário da Europa é de 6 às 7 da manhã. Entra no grupo do Telegram e a gente distribui o link lá, porque a reunião é pelo Zoom, tá bom? Então olha só, aqui nós vemos os céus e terra se unindo, quando existe uma declaração de onde Jesus está se manifestando. Os céus declaram a glória de Deus e na terra Deus abençoa com paz os homens de boa vontade. É disposição. E aí o Senhor manifesta Shalom, que é paz e prosperidade, que nos leva a estar bem, mesmo quando tudo está mal, e nos dar bom êxito de começo ao fim dessas coisas. Aleluia. Isso aqui, ó. Clemilda, a Lauren colocou aqui o negócio do grupo, tá bom? Qualquer coisa, Clemilda, quando terminar essa live, vai na minha bio, aqui na descrição do Telegram, do Instagram, e lá tem um link que vai te dar acesso, tá bom? Se não, chama a gente depois no particular. Vamos lá, gente. Palavra revelada. Assim que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos o acontecido mencionado por Deus. Não adianta Deus te anunciar algo se você não se levantar e não for em direção ao que Deus anunciou. Caminhe em direção à promessa, vai em direção ao que Deus prometeu. Ah, mas eu não estou enxergando. Jesus ainda cospe no chão, faz lodo, esfrega no teu olho e fala: continua caminhando, vai até o poço e se lava lá. É isso, não é diferente disso. Vai confiadamente nele. Então correram para lá e encontraram Miriam, ou Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Se você se levantar e for em direção às promessas de Deus, você vai encontrar o que Deus prometeu. Não sabemos quanto tempo eles levaram para chegar até ali. Quantos minutos, né? Ou algumas horas. Mas, com certeza, durante o caminho, eles podem ter sido assolados por sentimentos de dúvida, ou foram cheios de alegria, ou se animaram, se alegraram para fortalecer a caminhada. Vendo-o divulgar o que fora dito a respeito dessa criança. E todos os que ouviram ficaram admirados com o que os pastores diziam. Maria guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre ela. Enquanto isso, os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que ouviram e viram. Todas as coisas ocorreram como lhes fora dito. Essa primeira parte dessa live fala desse anúncio da manifestação de Jesus num lugar exótico, na ida e no encontro disso, cumprindo a promessa de Deus. Fala também de como eles testemunharam do que Deus falou. Seja uma testemunha do que Deus tem te anunciado. Sabe, dizendo assim: olha, Deus falou, nós estamos aqui e cumpriu. Isso fortalece a fé de quem está lá. Maria guardava as coisas no coração. A segunda cena deste capítulo 2 de Lucas fala da apresentação de Jesus com 8 dias e fala de um ministério de intercessão que preparou o caminho para Jesus. Tudo
que Deus preparou e já conquistou através de Cristo na cruz do Calvário para mim e para você deve ser buscado e conquistado em oração, mesmo sendo meus e teus, minhas promessas, tuas promessas. Nós temos que acessar isso através de oração. E quando essas coisas se manifestam, elas devem ser mantidas em oração. Aqui nós vemos o seguinte, no verso 21, no 8º dia, data da realização da apresentação de Cristo, foi-lhe dado o nome Yeshua, ou Jesus, usado pelo anjo para chamá-lo antes da sua concepção. Olha só, José e Maria obedeceram à promessa de Deus. Não mudaram de ideia no meio do caminho. Ao chegar o tempo da purificação deles, de acordo com a Torá de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Adonai. Como está escrito na lei, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. E também para oferecer o sacrifício de um par de rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com a lei do Senhor. A partir do verso 5 em diante, nós vamos ver 2 intercessores do ministério de Jesus. Eles geraram o ministério de Jesus na intercessão. Para que você estivesse aqui hoje, alguém orou por você. Alguém orou por mim. Nós fomos gerados na oração. Nós vemos que havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Ele era piedoso e esperava ansiosamente pela consolação de Israel. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Messias. E movido pelo Espírito, foi ao pátio do templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria a lei. Olha que coisa tremenda. Enquanto José e Maria estão indo apresentar Jesus em obediência à lei, o Senhor, ao longo do tempo, estava levantando Simeão como intercessor, manifestando, mesmo antes do derramar do Espírito, nós vemos manifestações do Espírito como janelas do Eterno sobre a vida de pessoas, antecipando um grande momento, um grande derramar. E aqui, o Espírito Santo leva Simeão, esse homem idoso, para encontrar Jesus, porque ele tinha uma promessa. Ele iria ver o Messias antes de morrer. Queridos, em muitos momentos, talvez ele tenha imaginado encontrar o Messias um homem adulto, quem sabe um rei ou um imperador. E de repente Deus o manda ao templo para ver o quê? Um bebê de 8 dias. Você, com a sua mente humana, deseja ver a resposta de Deus, muitas vezes de maneira poderosa, de maneira imponente, porque você quer ou você constrói na sua cabeça uma forma pela qual Deus vai responder suas questões. E de repente aparece diante de você um bebê indefeso, inocente, que precisa ser levado, limpado, alimentado. Mas ele era o Messias. Nele repousava a promessa. Era a semente de Deus, gerada no útero de Maria. O Verbo que tinha se feito carne, um pequeno formato ainda. Mas Simeão foi obediente a Deus e creu. A Bíblia fala que ele disse assim, tomou Jesus nos braços e disse uma bênção. Agora, Adonai, de acordo com a tua palavra, teu servo pode partir em paz. Ele entendeu o senso de destino dele. Porque vi com os meus olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz que levará para a revelação os gentios e glória ao teu povo Israel.
O pai e a mãe de Jesus estavam maravilhados com as coisas que Simeão dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse à mãe da criança, Maria: esta criança causará a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Ele se tornará um sinal contra o qual as pessoas falarão. Além disso, uma espada perfurará seu coração. Tudo isso acontecerá para revelar os pensamentos mais íntimos de muitas pessoas. Olha aqui uma revelação profética deste homem para Maria e para Jesus. Sempre palavras confirmando, alicerçando, conduzindo, guiando. Aqueles que ainda equivocadamente estão acreditando num evangelho de paz e amor, onde deturpam o genuíno e verdadeiro amor de Deus, tem que ler esse texto. Olha o que foi profetizado a respeito de Jesus. Ele causará a queda e o soerguimento de muitos. Jesus é a rocha, que se torna pedra de tropeço para aqueles que o rejeitam, mas pedra de construção, pedra de esquina, para aqueles que se lançam sobre ele, se quebrantam e edificam suas vidas espirituais. Aqui existe a revelação do sofrimento que Maria passaria, mas tudo isso tinha um objetivo de revelar os corações das pessoas. As circunstâncias ao nosso redor, as circunstâncias que Deus nos permite passar, elas têm o objetivo de lançar no rosto aquilo que está escondido no coração, para que venha à luz aquilo que está escondido. Aparece aqui a segunda intercessora do ministério de Jesus. Verso 36, também estava ali uma profetisa chamada Ana. Era uma mulher muito idosa, ela tinha 84 anos, era viúva, tinha estado casada por 7 anos e depois permaneceu só. Nunca deixou o templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e orando. Tendo chegado ali naquele exato momento, começou a agradecer a Deus e falar a respeito da criança a todos os que esperavam pela libertação de Jerusalém. Aleluia! Confia nas promessas, guarda as promessas, seja um anunciador dessas promessas. Também diz que José e Maria terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor exigia e voltaram para a Galileia, para Nazaré, sua cidade. E Jesus cresceu, ficou forte, cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava sobre ele. Verso 41 de Lucas 2, todo ano os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele contava 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Ia ser o bar mitzvah de Jesus, sabe? Depois de terminada a festa, quando seus pais voltaram para casa, Jesus permaneceu em Jerusalém e eles não perceberam. Supunham que ele estava em algum lugar da caravana e passaram um dia todo a caminho de casa antes de começar a procurar por ele entre os parentes. E não o encontraram e voltaram a Jerusalém para procurá-lo. É impressionante esse capítulo. Ele começa falando do anúncio de onde Jesus estava, num lugar improvável, para pastores que o encontraram. Fala da revelação de Deus, dizendo quem era aquele bebê, revelando para Simeão e para Ana, intercessores que aguardavam a manifestação do Messias. E de repente mostra que José e Maria, detentores das promessas, perderam Jesus. Humanamente falando, eles perderam Jesus porque até aquela idade, Jesus ficava com Maria. Alguns lugares onde os homens frequentavam, as mulheres não podiam, nem as crianças, mas após o bar mitzvah, Jesus já tinha então direito, acesso e convívio com aquilo que José, como homem, tinha. E provavelmente, nesse ir e vir, nesse senso de liberdade, José e Maria pensam que Jesus estaria num lado ou em outro, quando na verdade Jesus ficou em Jerusalém. Espiritualmente falando, eu quero comparar isso com o fato de que
enquanto alguns têm revelação e anúncio de onde Jesus está, outros o perdem. Estamos vivendo tempos de apostasia, abandono da fé. Conforme aumentam as lutas, os dias são maus, nós vemos alguns abandonando a fé. Nós vemos algumas pessoas realmente declarando a incredulidade daquilo que um dia foi a base, a estrutura da sua fé. Pessoas perdendo Jesus porque acham que ele está com determinadas pessoas ou em determinados lugares e Jesus não está. Esse é o problema. Quando você não encontra Jesus dentro de você, nas áreas improváveis do seu coração, você procura Jesus e aí você pode até olhar para determinadas pessoas e deduzir que Jesus está com aquelas pessoas. Só que você tem que saber se aproximar e procurar. Cabe aqui a pergunta: qual fruto eu encontro na vida daqueles que têm Jesus? Hoje nós vemos um grande processo de desabilitação da veracidade da Bíblia. É lógico. Para as pessoas viverem um evangelho meia boca, para as pessoas poderem ter um pouquinho de paz na consciência com respeito às decisões erradas que estão tomando na vida, eles têm que alterar a verdade. Infelizmente. E aí, que fruto você vai encontrar na vida dessas pessoas? Estou julgando ninguém, não. Eu estou te ensinando a discernir. Eu estou relatando fatos. A Bíblia fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, dignos de transformação. Então, a transformação produz frutos visíveis. O fato é que José e Maria, quando perceberam que Jesus não estava com quem eles achavam que ele estava, continuaram procurando por Jesus. É isso que você deve fazer. Se você acha que Jesus está com alguém e você se aproxima e percebe que não, continua procurando. Continua procurando. Não deixa ninguém roubar o teu direito de exercer juízo. Existe uma diferença muito grande de você julgar as pessoas entre você julgar as pessoas e você exercer a sua faculdade de juízo, que é discernir os fatos. Desculpa a força da palavra, não seja idiota. O Senhor nos deu espírito de excelência, de inteligência e de sabedoria. Onde Jesus está, aí há manifestação da liberdade, da glória de Deus. E liberdade não é fazer o que está afim. Liberdade é assumir responsabilidades. Quanto mais livre você quiser ser, assuma mais responsabilidades. Eles continuaram procurando e no terceiro dia o encontraram. Me vem à mente os 3 dias que Jesus ficou morto e no terceiro dia ele ressuscitou. Continua procurando até ele surgir. Algumas pessoas me procuraram recentemente dizendo assim: ora por mim, eu perdi a minha fé. Aí eu perguntei assim: como assim que você perdeu a fé? No que você cria? Aí a pessoa me relatou: não, eu cria num Cristo filosófico, histórico, socialista e etc. Eu falei: meu filho, você nunca teve fé. Você não conhece Jesus. Você não conheceu Jesus. Você não conheceu. Se você tivesse conhecido, você realmente estaria entendendo que você não perdeu a sua fé, você pecou. Volta onde caíste. Perdeu o primeiro amor. Quando a Bíblia fala em Apocalipse sobre a perda do primeiro amor e a perda da fé,
Ele não fala para você ir ler a Bíblia, para você procurar um profeta, para você ver o café com AP. Não, ele diz assim, volta onde caiu. Então, em nome de Jesus Cristo, é arrependimento que é necessário. Transformação na maneira de pensar. Bom, nós vemos aqui que eles encontraram Jesus no meio, sentado no pátio do templo, entre os rabis, doutores da lei, não apenas ouvindo, mas fazendo perguntas a respeito do que diziam. E aqui Jesus não está aprendendo, não. Jesus está ensinando. Todo judeu ensina através de perguntas. Por isso que a Bíblia fala que quem o ouvia ficava maravilhado com a perspicácia de suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos, e sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso com a gente? Seu pai e eu estávamos muito preocupados procurando você. E ele lhes disse, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo preocupar com os assuntos do meu pai? Mas não entenderam o que ele quis dizer. E Jesus, e foi com eles para Nazaré, e lhes obedecia. Sua mãe, entretanto, guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria e estatura, obtendo o favor das pessoas e o favor de Deus. Olha só, você vai encontrar Jesus ensinando. Se você está procurando o Senhor, você vai encontrá-lo no ensinamento da palavra. A palavra revelada. Se você está procurando Jesus, você vai encontrá-lo e você tem que se alegrar nas respostas que ele te dá, nas perguntas que ele te faz. São as questões que o Senhor nos põe, que nos ensinam a caminhada. Jesus foi sujeito à autoridade do seu pai e da sua mãe terreno, e a Bíblia fala que ele adquiriu o favor dos homens e o favor de Deus. Isso é muito importante. A Bíblia fala que o que a gente tem na terra é o bom nome. Ter o favor dos homens é cair na graça dos homens. Ter o favor de Deus, uau, é maravilhoso. É Deus olhar e dizer assim, não posso fazer nada sem antes contar para o meu filho. É Deus chamar e dizer assim, olha, eu sou soberano, eu podia fazer o que eu quisesse, mas eu não vou conseguir fazer isso sem antes falar com você. Vem cá, deixa eu te contar. Hoje em Lucas 2, nós vimos como o Senhor se manifesta em lugares diferentes e anuncia onde Ele está para que você possa encontrá-lo. Como muitas pessoas perderam o Senhor e têm apostatado da fé, mas não é tarde, volta, arrepende-te, volta onde você caiu, continua procurando o Senhor. Se você procurou e achou que Deus estava em alguns lugares com algumas pessoas, de repente viu o resultado disso, analisa o resultado, gente. O resultado não é ausência de luta, o resultado é capacitação em meio à tribulação. O resultado é a manifestação da vida de Deus em qualquer circunstância. Continua procurando, encontre o Senhor em meio ao ensinamento. Guarda as coisas no coração. Vai guardando. Se você não tem resposta, vai guardando as coisas no seu coração. Porque num dado momento, quando as coisas forem se cumprindo, tudo aquilo que você guardou das promessas no teu coração vão fluir e vão fazer sentido. Pai, eu abençoo cada um que esteve aqui ao vivo comigo nessa live e aqueles que assistirão depois. Renova-os, fortaleça-os, alimenta-os na Tua palavra, Senhor. Manifesta a Tua glória e o Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Avisos finais. Bom, se você quer participar financeiramente do nosso ministério, com dízimos, ofertas, uma semente do seu coração, manda uma mensagem para mim em particular, perguntando como você pode fazer isso e vou te orientar. Amém? Fora isso, acessa agora o link da minha bio e
clica lá, entra no grupo do Telegram para você saber o que a gente está fazendo, além do café. Tem a campanha da oração na madrugada, e para você participar, tem que fazer parte do grupo do Telegram. Amém? O que mais? Bom, acho que por hoje é só. A gente se vê amanhã no Café com AP, Palavra Revelada, nessa nova temporada de 2021. Eu vou salvar essa live, você vai lá, clica, curtindo, comenta. Gente, muita gente curte e não comenta. Comenta. Sabe por quê? Tem pessoas que não me conhecem, mas conhecem você, e o seu comentário vai fortalecer a fé, a palavra que tem sido falada. Por quê? Porque a pessoa conhece você. Amém? E depois compartilha. Que Deus te abençoe. Grande beijo no coração. Tchau, tchau.